Oi, pessoal! No vídeo de hoje de matemática, nós vamos estar falando sobre frações. Sobre a representação delas, né? Como elas são representadas, na parte da interpretação, da leitura, das operações, das equivalências, os tipos de frações, tá bom? Então, começando aí pelas representações. Essa ilustração mostra como as frações são representadas, né? Então, o número de cima se chama numerador. Aí aparece esse tracinho que ele é um símbolo de fração e ele representa como se fosse a operação de dividir, né? E o número de baixo, o denominador. E o que significa numerador e denominador? Numerador é a parte de um todo, é um pedaço de um todo. Já o denominador é o todo. Então, exemplo, 2/5, eu peguei duas partes de um total que tinha 5 partes. Então, eu tinha no total 5 partes. Quantas partes eu peguei? 2. Então, 2 partes, que é um pedaço, né? Uma parte do todo, é o numerador. E o todo é o total de partes que eu tenho. No caso aqui, 5, tá? E como eu interpreto isso? A mesma coisa como a gente acabou de ver lá nos números, só que aqui através de uma ilustração. Usando aí como exemplo a barra de chocolate, ela está dividida em 20 pedaços. Então, se eu tivesse que representar a fração de chocolates comidos, o numerador, a gente não falou que é a parte de um todo? Qual é a parte de um todo que eu quero saber? Os chocolates que foram comidos, que são os que estão em branco. No caso, quantas partes, quantos pedaços em branco eu tenho aí? 9. Num total de quantos pedaços? Quantos no total pedaços tem esse chocolate? 20. Então, 9 sobre 20. Agora, se eu quisesse saber chocolates sem comer, que é essa parte marronzinha, se eu contar todas as partes em marrom, vai me dar no total 11. 11 sem comer. 11 partes sem comer, né? Então, 11, que é a parte que eu quero saber, de um todo, né? Então, eu coloco lá a fração, que é o símbolo tracinho, de um todo, que é 20, que são 20 pedaços, tá bom? Bom, e a leitura dos denominadores? Simples assim. A leitura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No denominador, eu leio meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. A partir de em diante, eu leio 11 avos, eu insiro a terminologia avos, 12 avos e assim por diante. Quando chegar no 100, um centésimo. Quando chegar no 1000, um milésimo. Então, olha lá, 1 sobre 9, um nono. E se eu estivesse falando 2 sobre 3, 2 terços. 5 sobre 12, 5 dozeavos, como mostra no exemplo aí, nesse box azul. E 1 sobre 100, um centésimo, tá bom? Bom, e quais são os tipos de fração? Nós temos 4, né? Fração imprópria, fração própria, aparente e mista. A fração própria é quando eu tenho o numerador menor que o denominador. É uma fração convencional, né? Como a gente mostra aí no primeiro exemplo, 2 terços. Fração imprópria é quando eu tenho o numerador maior que o denominador, né? Então, como eu tenho aí no exemplo, 4 terços, que eu poderia também falar que é 1 inteiro mais 1 terço, né? Esse 1 inteiro é 3 sobre 3, que 3 dividido por 3 me dá 1, tá? Bom, fração aparente é quando parece que é uma fração, mas no fundo, se eu fizer a divisão, ela me dá um número inteiro. Olha só o exemplo, 6 dividido por 2, né? 6 sobre 2. Aí, se eu for dividir, quanto que vai me dar? 3. Me deu um número inteiro, portanto, não é uma fração, é um número inteiro. Então, parece ser uma fração, por isso se chama fração aparente. E a fração mista é a representação de uma parte inteira com uma parte fracionária. 3 mais meio, né? 3 inteiros mais meio, tá bom? Frações equivalentes é quando elas são equivalentes entre si. Como assim? Vamos pegar aí o exemplo, meio. Eu tenho essa fração meio e também tenho 2 quartos e tenho 4 oitavos.
Se eu pegar 2 sobre 4, eu consigo dividir aí essa fração por 2 em cima e 2 embaixo? Se eu dividir 2 por 2, me dá 1. Se eu dividir 4 por 2, me dá 2. Ela não vai me dar o meio? Então, tá. 4 sobre 8, né? 4 oitavos. Se eu dividir essa fração por 4, tanto em cima como embaixo, ela não vai me dar meio? Então, ela não me dá o mesmo resultado? 4 oitavos, se eu fizer a divisão, não dá o mesmo resultado que meio? E se eu fizer 2 quartos, não me dá o mesmo resultado que meio, né? Que essa fração do meio? Então, significa que elas são equivalentes entre si. Lembrando que eu tenho uma fração reduzida, né? Quando eu consigo dividir, até que eu não consigo mais dividir essa fração, né? A não ser que eu divida e consiga em números decimais. Mas eu não consigo mais dividir a fração para ela continuar em fração, tá? Então, aí é o máximo que eu consegui reduzir. É uma fração reduzida, tá? E o que seria equivalência? A equivalência, para a gente determinar a equivalência entre frações e números decimais, a gente pode usar essa reta numérica aí para exemplificar melhor. Então, olha só, 0,2, como mostra em vermelho, é igual a 2 décimos, né? Que está escrito em azul. Ambos são escritos de formas diferentes. Um é escrito na forma decimal, como está mostrando aí em vermelho, e outro na forma fracionária, mas ambos têm o mesmo resultado, né? Bom, a mesma coisa vale para meio, né? Então, meio na forma fracionária em azul é representada dessa forma, e meio na parte decimal, ou 5 décimos, é representado pelo vermelho, como mostra a figura. Então, embora eles estejam escritos diferentes, o resultado é o mesmo. Então, isso é uma equivalência, por exemplo, entre frações e números decimais. Olha aqui que a gente pode perceber melhor as equivalências entre as escritas fracionárias e decimais. Os amarelinhos, na escrita fracionária, eles dão o mesmo resultado que a escrita decimal na tabela abaixo, né? De baixo aí. E aí, as escritas fracionárias em azul, elas são equivalentes entre elas, as frações, né? E também são equivalentes na escrita decimal. A mesma coisa vale para as frações em roxinho, elas são equivalentes entre si, 1/3, 2/6, 3/9, né? E elas também têm uma equivalência decimal. Olha lá, 0,33, 0,33, 0,33 e assim por diante, a mesma coisa no verde, tá? E como são as operações entre frações? Bom, na adição e na subtração de frações com o mesmo denominador, é preciso repetir o denominador e adicionar ou subtrair os numeradores. Então, olha lá abaixo, né? Como que eu consigo fazer a operação? Eu mantenho o mesmo denominador quando é adição e subtração e faço a soma apenas do numerador. Então, 1/4 mais 1/4 me dá 2/4. Eu somei só o numerador e mantive o numerador. E aí, eu posso fazer a divisão, né? Então, eu posso dividir por cima por 2 e embaixo por 2. 2/4, então, equivale a meio. A mesma coisa na subtração, lá como a gente está dando exemplo, 3 oitavos menos 1 oitavo. Eles têm o mesmo denominador, então eu tenho a operação de menos, eu só vou subtrair o numerador, porque o denominador é igual. Então, 3 menos 1 dá 2, 2 oitavos. E eu posso dividir por 2 em cima e embaixo, e que vai me achar uma fração equivalente de 1/4. Agora, a adição e subtração de frações, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente tiver denominadores diferentes, é preciso primeiramente encontrar as frações equivalentes que têm o mesmo denominador para fazer a operação. E como a gente acha um denominador
comum, fazendo o MMC. Nós temos o vídeo no canal, que a gente vai descrever aí, depois aí no detalhe, o link do vídeo, como achar o MMC. Então, perceba aí, 2/8 mais 1/4, primeiro, é operação de mais ou de menos? No caso aí, é mais no exemplo. Ok, então eu vou aplicar o MMC. Lembrando que o MMC eu só aplico com operações de soma ou subtração e quando os denominadores são diferentes. Então, eu vou calcular o MMC, que a gente já vai dar aí no exemplo, que é 8, né? E aí, eu vou achar o mesmo denominador, tanto para uma fração como para outra. E aí, o que eu vou fazer? Eu só vou somar o numerador, que é a parte de cima. Então, 2 mais 2 dá 4, dividido por 8, 4/8. Se eu dividir essa fração por tanto o numerador como o denominador por 4, como mostra aí, eu vou encontrar a fração equivalente de meio. Agora, quando eu tiver a multiplicação de fração, que ela é usada principalmente para obter uma parte de uma outra fração. Então, por exemplo, para obter a metade de 1/4. Então, o que eu vou fazer? A metade de 1/4. Quando aparecer a palavra de, eu vou substituir pela operação de vezes. Então, meio vezes 1/4. E aí, eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 4 é 8. E aí, a gente acha aí a fração 1/8. Já na divisão, né, permite saber quantas vezes uma fração cabe dentro da outra. Quantas vezes uma fração cabe dentro da outra. E para realizar essa divisão de frações, a gente congela a primeira fração, ela não muda, e a gente inverte a segunda fração, e aí coloca a operação de vezes. Então, olha lá. Quando eu sei que é divisão, então meio dividido por 1/8. E como que eu vou saber? Quando eu estou falando quantas vezes uma fração cabe dentro da outra, né? Então, para realizar de novo essa operação de divisão de frações, é preciso multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, a primeira congela e a segunda eu inverto os números e faço o sinal de multiplicação. Então, meio dividido por 8, eu deixo o meio do jeito que está, coloco a operação de vezes agora e inverto a fração. O que era 1/8 antes na divisão vai virar 8/1, né? Então, 8 vezes 1, 8. 2 vezes 1, 2. E aí, eu consigo dividir em cima e embaixo, que vai me dar 4/1, tá bom? Então, a fração 1/8 cabe 4 vezes dentro da metade, tá bom? Não se esqueçam que eu vou deixar aí de apoio para vocês o vídeo do canal, muito bom, que fala de como obter o MMC, tá bom? É isso, pessoal, espero que tenham um bom estudo, e que nos sigam no canal, deixe o seu joinha e até os próximos vídeos.